17. 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler aqui alguns versículos, meditação dessa palavra, para agradecer o pastor trabalhando, né? Agradecer o pastor também. É um prazer estar aqui. Trago um abraço para o pastor presidente, pastor Felipe Gonçalves. Somos da Assembleia de Deus Madureira e, pela misericórdia de Deus, nos aprova essa grande oportunidade de estarmos aqui glorificando o nome do Senhor. Amém? Deus é bom. Os irmãos acharam? 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Eu vou repetir o versículo 3. Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te. Repita comigo: esconde-te. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Ainda nesse livro, no capítulo de número 19, versículo de número 2. 1 Reis 19, versículo 2 diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me faça os deuses de outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. Porque vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Repita comigo: e deixou ali o seu moço. E deixou ali o seu moço. E ele se foi para o deserto. Repita comigo: se foi para o deserto. Caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Amém? Somente até aí poder sentar, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, é motivo de muita alegria nós meditarmos uma vez mais na palavra do Senhor. Não posso deixar essa oportunidade passar em branco, reconhecer diante dos irmãos com toda sinceridade e clareza da minha alma que eu nada sou, nada faço, eu nada posso, sou falho, sou errante, sou dependente da misericórdia de Deus. E se fluir alguma coisa aqui, talvez você ache lindo, talvez você ache magnífico nessa palavra, não é culpa minha. Amém? Amém. Vou repetir isso aqui para alguém entender. Se porventura Deus falar com você nessa noite, você sentir que fluiu algo maravilhoso, lindo da palavra, da parte de Deus, não, eu não tenho nada a ver com isso. O responsável ainda continua sendo. Amém? Então toda honra, toda glória seja dada a Deus. Meus irmãos, há alguns dias atrás eu estava num culto comum, um culto simples. O pastor presidente fez uma leitura oficial e ele leu esse 1 Reis capítulo 19. Eu já tinha lido sobre a história de Elias. Eu já tinha estudado em alguns livros sobre a história de Elias. Eu já tinha lido esse livro de 1 Reis.
mas eu nunca tinha parado a fundo para prestar atenção sobre esse texto. E quando ele lia naquela leitura oficial, o Senhor movimentava em meu coração o desejo de querer saber mais sobre esse texto. Porque Elias, ele nos chama muita atenção, primeiro, pela grandeza do seu ministério. Quem não lembra de Elias, e não lembra do homem que Deus usou para mandar fogo do céu? Quem não lembra de Elias e não lembra das suas grandes histórias e os grandes feitos que Deus fez através de Elias? Glória! Não tem como olhar para Elias e não ver ele como um grande profeta de Deus. Então, quando nós olhamos para Elias, nós vemos um grande profeta. Nós vemos um grande homem de Deus. Nós vemos uma pessoa extremamente cheia de Deus. Glória a Deus. Usada por Deus. Transbordante da presença de Deus. Glória. Mas quando eu li esse texto vai nos mostrar uma coisa muito interessante. Ele vai nos mostrar que Elias, ele profetiza um dos milagres. Se torna um dos milagres a qual mais se tornou pregado na Bíblia. Onde mais é lembrado na Bíblia. O momento em que Elias profetiza que por 3 anos não vai chover. Elias olha para Israel em pecado e Elias fala, ó, segundo a minha palavra, nem orvalho. O orvalho é aquele sereno da noite. Já viu que você acorda, o piso está molhado, a grama está molhada? Nem orvalho, nem chuva vai descer em Israel, segundo a minha palavra. Aleluia. Glória a Deus. Elias profetiza isso. Elias acaba de profetizar. Elias está, como nós podemos dizer, no auge de um grande mistério, de uma grande chamada, de uma grande obra. Aí Deus vem, depois que ele profetizou, e fala para ele, Elias, vai e esconda-te junto ao ribeiro de Querite. Eita! Aleluia. Esconda-te junto ao ribeiro de Querite. Aleluia! Irmãos, isso foi o que me intrigou. Porque o homem que teve a ousadia de profetizar que não ia chover, sem medo de a chuva cair e ele ser envergonhado, sem medo de talvez não der certo e ele passar vergonha. Não, ele acreditava tanto no Deus dele, ele cria tanto no Deus dele, que ele falou, não vai chover, e não choveu mesmo. Aí depois de tudo isso, Deus fala para Elias, Elias, vai, esconda-te junto ao ribeiro de Querite. E isso me chamou muita atenção. Por que me chamou a atenção? Preste atenção nisso aqui. Porque quando eu meditava nisso, Deus falava no meu coração, trazia algumas verdades ao meu coração, que às vezes, nem sempre, na vida ministerial, numa chamada com Deus, numa caminhada com Deus, Deus vai te deixar em evidência. Nem sempre na sua trajetória com Deus, na sua chamada com Deus, Deus vai te colocar em destaque. Vai ter momentos que Deus vai te usar, mas vai ter momentos que Deus vai te esconder. Meu Deus! Vai ter momentos que Deus vai te usar e como Deus vai te usar de uma forma tão extraordinária, mas ao mesmo tempo que Deus te usar, Deus também vai te colocar de canto. Deus vai te esconder. Meu Deus! Deus falou, Elias, vai perto do ribeiro. Esconda-te perto do ribeiro de Querite.
Olhe para cá. Às vezes, muitas vezes nós olhamos para o nosso ministério. Presta atenção nisso aqui, irmão, em nome de Jesus. Às vezes nós olhamos para a promessa, nós olhamos para a chamada, nós olhamos para o nosso ministério e nós não vemos fluindo como nós queríamos que fluísse. Nós não vemos a nossa chamada acontecendo como nós queríamos que acontecesse. Às vezes Deus falou que você vai cantar, mas você não recebe nenhum convite. Às vezes Deus falou que você vai pregar, mas você não recebe nenhum convite. Às vezes você não tem convite e para ajudar, talvez faz 1 mês, 2 meses, 20 dias, você está na igreja, todo culto e não tem oportunidade. Sabe o que é isso? É Deus te escondendo. É Deus te guardando. Aleluia. Às vezes Deus vai te esconder. E isso é tão interessante que muitas vezes nós não percebemos. Porque nós começamos a reclamar: Senhor, estou indo na igreja lá. Parece que o pastor não me vê. Parece que o pastor não me enxerga. Parece que ninguém me vê, ninguém me enxerga. E isso aconteceu com quem? Com Elias. E quem era Elias? O profeta. Tinha chamada, tinha experiência com Deus, mas estava escondido. Ninguém enxergava, ninguém via, ninguém lembrava dele, ninguém falava do seu nome. Por quê? Porque Deus o escondeu. E por que Deus às vezes nos esconde? A primeira coisa que Deus nos esconde é para te proteger. Talvez você está olhando e falou: Senhor, parece, já aconteceu comigo. Não só de eu ficar muito tempo sem ter uma oportunidade de pregar, mas já aconteceu de eu chegar a ficar 3 meses dentro da igreja, recolhendo oferta, passando a salva, ficando na porta, anotando uns nomes. Ter 4, 5 irmãos só na igreja. 4, 5 irmãos dá para dar oportunidade, não dá? E eu não tenho oportunidade. Durante 3 meses, 8 pessoas, 7 pessoas na igreja só. Dá oportunidade para 7, mas não dá para mim. Dá oportunidade para 5, mas não dá para mim. E eu fui clamar a Deus na época e eu fui falar: Senhor, por que essas coisas acontecem? Será que o pastor não gosta de mim? Será que o pastor não me ama? Porque é o que o inimigo quer. Presta atenção nisso aqui, irmão. É que muitas vezes você acha que é um pastor que é contra o seu ministério, pastor que é contra a sua chamada, pastor que não te vê, pastor que não acredita no dom que você tem, nas promessas de Deus da sua vida. Não! Às vezes o pastor quer te dar oportunidade, mas Deus fala: não, deixa ele quietinho lá. Glória a Deus. Deixa ele sentadinho lá, porque eu estou tratando com ele. Glória a Deus. Porque eu estou cuidando dele. Aleluia. Porque eu estou preparando ele. Aleluia. E a prova disso é que antes, quando ele profetiza que não vai chover, até ele profetizar para chover de novo, se passam 3 anos. E 3 anos, o profeta Elias ficou escondido, guardado por Deus. Às vezes Deus vai te esconder, porque o que Ele tem para você daqui para frente é tão grande. Eu vou dizer de novo, porque eu acho que tem, entendeu? Às vezes Deus vai te esconder, porque o que Ele tem para você viver daqui para frente é tão grande. Glória a Deus. Glória a Deus. É tão extraordinário Meu Deus. É, Deus. que Aleluia. só orar
para a chuva parar é pouco perto do que Ele tem para a sua vida. Aleluia. Aleluia. É como se Deus estivesse dizendo para Elias: Elias, você só profetizou para parar a chuva. O que eu tenho com você é você profetizar para a chuva voltar. Glória a E tem Deus. gente que Deus usou para orar para parar a chuva. E ele está achando que está bom. E parece que depois daquilo o ministério deu uma estagnada. Parece que as oportunidades não acontecem. Parece que o ministério parou de fluir. Mas Deus está dizendo: fica tranquilo. Você está escondida Aleluia. debaixo das minhas asas. O segundo motivo, com certeza, é porque se o que Deus tem para depois do esconderijo é algo grande, Aleluia. porque se o que Deus tem para depois do esconderijo é algo extraordinário, depois do tempo que Ele te esconde, o que Ele tem para você é algo grande. O segundo motivo é que Ele te permite ficar escondido, que Ele te permite passar por um tempo de anonimato, por um tempo de silêncio, por um tempo de não ser lembrado, não ser visto, não ser enxergado por ninguém, para que você se humilhe diante da presença dele. Aleluia. Porque o que ele tem depois do esconderijo é tão grande que se você não ter esse período de preparação, quando chegar lá você vai se orgulhar, Glória a Deus. se Aleluia. ensoberbecer e se esquecer de quem é o seu Deus. Então Deus está dizendo: fica tranquilo, não é que o seu ministério acabou, não é que a sua chamada acabou, não é que eu não vou te usar mais, que eu estou triste com você, não quero te usar mais, não é porque eu te abandonei, não é porque eu desisti de você, não, é que eu estou te projetando, te preparando, te fortalecendo, te amadurecendo, porque quando eu te tirar do esconderijo, você não vai orar só simplesmente por doença, você vai orar é para a chuva descer, para a graça descer, para fogo cair do céu, para a unção de Deus descer na terra. Oh, aleluia! Glória. Então, Elias nem sabia, mas Deus estava o guardando. O esconderijo era uma preparação para algo maior. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a prova que Deus estava protegendo Elias era algo tão grande que quando Elias, no capítulo 18, ele vai se apresentar para orar para voltar a chover em Israel. Preste atenção nisso aqui, irmão. Ele vai falar com um dos profetas daquela época, Obadias. E quando ele vai falar com Obadias, presta atenção nisso aqui. Quando ele vai falar com Obadias fala assim: és tu, Elias? Aí ele fala: é, Senhor, o Senhor quer que eu morra? Por quê? Porque não tem um lugar em nenhuma nação que Jezabel e Acabe não procurou você, não te revirou você, não pesquisou a respeito da sua vida para te achar, para te fazer mal, para te matar, para te destruir. E agora o Senhor vem e se apresenta a mim. Imagina quando eu chegar lá e disser que tu apareceu do nada. Eles vão achar que eu estava te escondendo. Obadias está falando isso por quê? Porque em 3 anos, Jezabel e Acabe procurou Elias em qualquer lugar, revirou cidade, revirou nação, foi nas nações vizinhas, foi nas cidades vizinhas, procurou entre os vilarejos,
E cada lugar que eles procuravam, revirou Israel de ponta cabeça, virou de ponta cabeça, de alto a baixo, e não achou Elias. E sabe o que é interessante? Jezabel, ela era de Sidom, ela era da cidade dos Sidônios. E Elias estava escondido na onde? Na casa da viúva de Sarepta. E Sarepta é na onde? É em Sidom. Elias estava escondido na cidade que Jezabel mais conhecia, era a própria cidade de Jezabel. E da cidade que Jezabel conhecia de ponta a ponta, ela revirou, não achou, não conseguiu enxergar a casa da viúva aonde Elias estava hospedado. Por quê? Porque Elias não estava simplesmente hospedado na casa da viúva. Ele estava guardado na casa de uma viúva. Aleluia. Elias não estava simplesmente passando um final de semana na casa de uma viúva em Sidom. Elias estava no esconderijo de Deus. Era como se Jezabel passasse, olhasse assim, Elias está aqui. Ele olhava para Elias, mas não enxergava Elias. Por quê? Porque Deus não deixava Jezabel ver. Deus estava guardando Elias. Elias estava coberto debaixo das suas asas. Aleluia. Então esses 3 anos eram o quê? Um período de proteção. Às vezes Deus vai te colocar no anonimato. Deus vai te tirar de evidência. Deus vai te dar um gelo na sua vida ministerial, na sua vida espiritual. E você não vai entender o porquê. Mas muitas das vezes, quando você olhar, parece que ninguém te vê, ninguém te enxerga, você não tem essa oportunidade. Não é que as pessoas estão te desprezando. Não é porque as pessoas estão te fazendo acepção de pessoas, estão te humilhando. É que Deus está protegendo você. Aleluia. Às vezes você não está pronto. Às vezes você está pronto até aqui para orar para parar a chuva. Mas ainda não está pronto para orar para a chuva descer novamente. Aleluia. E Deus está te guardando, porque se nesse momento talvez você tenha oportunidade, talvez seu ministério voltar a continuar, você não vai suportar. Talvez você vai sair da presença, vai desviar, vai fraquejar, vai cair, talvez você vai se ensoberbecer e Deus simplesmente dizer, opa, estou te usando demais, quero te usar mais ainda. Mas para isso eu vou ter que parar você um pouquinho. Eu vou ter que sentar você um pouquinho. Eu vou ter que te colocar para ouvir mais um pouquinho. Eu vou ter que te colocar para aprender mais um pouquinho. Às vezes você está olhando, meu Deus, tanto tempo que eu não tenho oportunidade, tanto tempo que eu não faço isso, tanto tempo que parece que parou tudo. Você está dizendo, não. Esse tempo é para você gerar estrutura. Aleluia. Aleluia. Esse tempo é para você criar raízes. Glória a Deus, aleluia. Esse tempo é para você amadurecer num relacionamento comigo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Então, isso é estar escondido em Deus. Isso é quando Deus resolve nos esconder. E o que eu acho interessante é que Deus resolve esconder o profeta Elias, mas em nenhum momento você vê Elias passando fome. Deus resolve esconder o profeta Elias, mas em nenhum momento você vê Elias passando necessidade. Porque toda vez que Deus resolve esconder alguém, toda vez que Deus resolve provar alguém, toda vez que Deus resolve passar alguém por um momento de prova, de tribulação, Deus dá o sustento em meio à prova. Deus dá o sustento em meio à provação. Deus dá o sustento em meio à tribulação. Se Ele foi quem te escondeu, se Ele é quem te colocou no momento de esconderijo, Ele vai te sustentar.
Ele vai sustentar a tua casa. Ele vai sustentar a tua família, assim como Ele sustentou o profeta. Sabe o que é interessante? Olhe para cá. A prova que Deus sustentou o profeta. Elias estava no ribeiro de Querite. No ribeiro, ele bebia água. De manhã, o corvo, o animal, trazia pão para o profeta. E à noite, no final da tarde, o corvo trazia carne. Glória a Deus. E quando o ribeiro secou, ele foi para a casa da viúva. A viúva tinha alguma coisa? Não tinha nada. Mas se Deus falou que ela ia sustentar o profeta, Deus proveu o azeite na botija, Deus proveu a farinha na panela, e a hora que ela viu, ela estava sustentando o profeta. Aleluia. Acabou a água em Israel, mas a primeira coisa que o profeta chega e pede para a mulher da viúva de Sarepta, ele fala o quê? Mulher, dai-me de beber. Não tinha água em lugar nenhum em Israel, mas na casa da viúva tinha água. Oh, louvado seja Deus! Porque quando Deus resolve provar alguém, não fique com medo dessa prova matar a sua casa, destruir a sua casa, destruir a sua família, destruir o seu lar, destruir o seu ministério, a sua chamada. Não! Se Ele resolveu te provar, Ele vai te sustentar. Aleluia. Glória a Deus. Deus sustentou o profeta. E para mim, em rápidas palavras aqui, começar a encerrar. Isso são pessoas que estão escondidas em Deus. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Só que ao mesmo tempo que nós vemos um grande profeta sendo escondido por Deus, nós vemos um profeta se escondendo de Jezabel. Nós vemos um profeta sendo escondido por Deus. E quando ele sai do esconderijo, Deus manda ele orar para a chuva voltar. O nome do Senhor é glorificado. Os profetas de Jezabel morrem, são matados à espada. Deus honra Elias de uma forma extraordinária. Mas, depois que Deus usou Elias, Jezabel, a rainha da época, ela vem e fala para Elias assim, ó, ainda a essa hora amanhã, eu te matarei. E Elias entra em desespero. Elias foge, presta atenção, irmãos. Elias foge para escapar com a sua própria vida. Por quê? Porque a rainha queria matar Elias. A rainha Jezabel queria tirar a vida de Elias. Nós vemos aqui, minutos atrás, Elias sendo escondido por Deus. E nós vemos aqui no mesmo texto, Elias se escondendo por conta própria. Elias se escondendo de Deus. E isso é interessante, porque quando ele resolve fugir da rainha que quer matar ele, ele sai desesperado. A pessoa que tenta se esconder, preste atenção nisso aqui, que eu tenho certeza que Deus está falando com alguém. A pessoa que tenta se esconder, a primeira coisa que ela faz, ela começa a fugir dos compromissos. O que Elias fez? Primeira coisa, fugiu. A segunda coisa, ele começa a entregar cargo. O que Elias fez? No meio do caminho, pegou aquele auxiliar dele, o moço que andava com ele, deixou em Berseba. A pessoa que por si mesmo, por conta própria, tenta se esconder dos projetos de Deus, dos planos de Deus, da chamada de Deus, a primeira coisa, ela começa a fugir. A segunda coisa, ela começa a entregar os cargos, as responsabilidades. Ela começa a fugir dos compromissos, negar agenda, negar compromisso. O pastor pede para fazer alguma coisa, já não quer fazer mais. Irmãos, quem crê que Deus fala aqui? Glória a Deus. O pastor pede ajuda, já não quer ajudar mais.
começa a fugir dos compromissos, começa a entregar cargo, começa a entregar responsabilidade. E sabe o que é interessante? Elias foge e entrega, deixa o moço auxiliar dele, o aprendiz dele em Berseba, e ele sai andando, como se fosse errante pelo caminho, desorientado, com medo de ser morto a qualquer hora pelos servos de Jezabel. E sabe o que Elias faz? Elias vai parar no deserto. Repare, uma pessoa que é escondida por Deus, uma pessoa que tenta se esconder da chamada de Deus, uma pessoa que tenta se esconder dos propósitos de Deus, a pessoa que tenta se esconder daquilo que Deus projetou na sua vida, o final dela sempre será o deserto. Elias fugiu dos compromissos. Elias entregou as responsabilidades na obra de Deus. E aonde que Elias terminou? No deserto. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, porque isso aqui é uma verdade espiritual. Tem muita gente, pastor, que não está no deserto porque fazia parte do percurso estar. Elias está no deserto, mas não fazia parte dos planos de Deus, ele está ali. E o que aconteceu? Por que Elias está no deserto? Porque Elias atraiu para si o deserto quando resolveu se esconder, fugir daquilo que Deus projetou para a vida dele. Aleluia. Desse jeito. Então presta atenção, isso aqui é muito forte. Tem muita gente que está vivendo no deserto. Tem muita gente que está passando por um deserto, por uma luta, por uma tempestade. Porque está rejeitando, está abrindo mão, está fugindo, está se escondendo daquilo que Deus projetou para a vida dele. Daquilo que Deus gerou para a vida dele. Daquilo que Deus chamou ele para fazer. E sempre começa assim. Começa a fugir dos compromissos aqui. Começa a fugir das responsabilidades. Daqui a pouco começa a entregar os cargos. Aí daqui a pouco começam as tempestades. Começam as lutas, os desertos. E ele começa a perguntar e você entendeu por que ele está passando por isso? Por que ele está passando por luta? Por que ele está passando por dificuldade? Por que ele está passando por provação? Por que a casa está assim, a situação está assim? Por quê? Porque ele mesmo atraiu para si o deserto. Ele mesmo se jogou no deserto. Ele mesmo levou a si mesmo e carregou com ele a casa dele, a casa sua, para o deserto. Então, isso que me cativou, porque eu vejo um homem imponente, um homem cheio de Deus. E sabe o que é interessante? Deixa eu terminar aqui antes de eu falar isso. A pessoa que começa a fugir daquilo que Deus tem na vida dela. Tem alguém me ouvindo, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. A pessoa que começa a se esconder da chamada, do projeto que Deus tem na vida dela. Ela começa a fugir, ela começa a entregar os cargos, as funções, na hora que ela vê ela termina no deserto. E qual que é o final, irmão? O final é deserto e depois a morte. E eu não estou falando de morte física. Eu estou falando de morte espiritual. Por quê? Olha o que aconteceu com o profeta. O homem que orou para parar a chuva. E é o mesmo que orou depois para a chuva descer de novo. Começou a fugir. Começou a entregar as responsabilidades. Foi parar na onde? No deserto. E depois, no deserto, ele morreu. No seu ânimo, a Bíblia diz que no seu ânimo, Elias pediu a morte. Então começa assim, a pessoa vai devagar. Na hora que vê, ela está passando luta, passando provação, nem sabe o porquê disso. E na hora que ela vê, ela está fraca espiritualmente. Ela está morta espiritualmente.
Mas sabe o que é interessante? Coloca de pé que eu já vou encerrar, irmão. Em nome de Jesus. Pode colocar.